Alejandro. Olha, eu vou te dizer, Alejandro, semana passada teve uma treta muito louca envolvendo Renato 38 e Alan dos Santos. Eu não sei se vocês viram os desdobramentos. Dá que eu te dou outra, dá que eu te dou um negócio, a gritaria, né? Retiro o que você disse! Retiro o que você disse! Deixe-me concluir, rapaz! Assim, eu não ia fazer vídeo sobre isso, mas um canal que eu gosto muito fez uma análise do rolo. Barros, você fecha essa merda desse seu WhatsApp que eu ouvi, hein? Foi você, Barros? Não, porque eu tô mutado. Fui eu. Ó, mas vem cá. Projeto Conselho comentando o assunto, pra mim é imperdível. Vem aqui. Deixe-me abrir meu WhatsApp, rapaz! E assim foi a treta. Mas ela se fudeu ou não? Olha de mim, ela se fudeu ou não? Você que me disse que ela se fudeu. Você acabou de dizer. Você acabou de dizer. Você acabou de dizer que a filha se fudeu. Não, não. Não vai aí, não. Hein? Tava só trocando a câmera de lado, desculpa. Você não disse que ela se fudeu? Calma aí. Você acabou de dizer. O WhatsApp de novo, Barros. Não, coloca a mão em mim. Olha a cara do conselho, ele tá tenso. O Ricardo Tomé já se... É uma situação desagradável, né, velho? Porque eu, de verdade, eu não gosto de dois homens discutindo tão perto assim. Sacou? E duas mulheres. Pode ser até divertido. Mas, assim, dois caras... isso é o tipo de discussão que eu não conseguiria participar. Não tô falando por mal, mas é que a coisa... Ou você vai pra vias de fato ou você acalma, entendeu? O que é isso? O que quer dizer isso aí? Calma aí. Aqueles, os dois cachorros na cerca, né? É um negócio muito desconstrangedor, desagradável. Pra ambos, eu sei. Pra ambos. Eu sou casado, porra. Mas é que é foda, né, cara? Irmãos, tem uma coisa que eu não adoto pra minha vida, é a ideia de senzala ideológica, onde você só pode pensar de tal É um conceito incrível, inclusive. forma, seguindo tal cartilha ou tal agenda. Me foi apresentado pelo professor Paulo Cruz, que é um cara genial. Do contrário, você é expulso daquele ambiente, inclusive é taxado de traidor, de comunista, de fascista ou etc. Eu tenho a percepção de que se você perde a capacidade de pensar tema a tema de maneira livre, você é Se possível individual, que é o adequado. um escravo, e um escravo também de político. E é por esse motivo que Ó, e essa crítica que o Ricardo tá fazendo aqui agora, ela serve para inúmeros contextos, tá? Inclusive para as vertentes das direitas que a gente conhece e que a gente tem, inclusive, presentes aqui acompanhando o meu trabalho, tanto nesse canal de cortes quanto no canal principal. Infelizmente, ok? Tanto no bolsonarismo quanto no MBL e outras vertentes a definir aí do seu gosto, existem pautas e assuntos que as pessoas que fazem parte do grupo X não podem discordar. Se tal figura que é um ícone, um representante daquele movimento, daquela vertente, faz uma cagada, você, por fazer parte daquele grupo, tem que passar um paninho gostoso. Isso é algo que eu também não pretendo fazer, tá? É um negócio que é difícil, cara. É difícil. Você estar vendo a merda e você tem que ficar fingindo. Cada um faz o que quer. Eu sei que tem pessoas que entendem que essa pode ser uma boa estratégia. Assim como eu hoje evito treta com qualquer um que seja de direita. Agora, evitar treta é uma coisa e realmente arranjar desculpa para as pessoas é outra. Cada um. Mas é difícil, hein? É difícil você ignorar certas coisas. apesar das minhas opiniões serem fortes, eu tenho a liberdade pessoal de julgar tema a tema para não Isso é muito importante. cair na armadilha de Senhora, pois não, senhora. A Baixinha me fez um baita lanchão, bicho, mas daqui a pouco eu como. Muito obrigado, você é incrível, queridíssima esposa, pois não. acabar adorando figuras políticas, adorando figuras públicas. E essa introdução aqui foi porque Renato 38, né, que agora está nos Estados Unidos fazendo Eu uma acho uma bosta os dois estarem discutindo aí, tá? Eu acho que são duas pessoas que poderiam, né, de certa forma, tá entendendo? Relevar algumas diferenças, sabe? Por um bem maior. Eu não tô falando pra um passar pano pro outro, né? Mas simplesmente pra tolerar um pouco do que tá acontecendo. Acho ruim que eles estejam brigando. Acho que é ruim pro nosso cenário como um todo.
Talvez a gente tenha que realmente expurgar uma figura aqui e outra ali. Mas isso é algo muito difícil, viu? Isso é tema pra um vídeo maior ainda. Sequência de podcasts por lá, acabou dividindo mesa com Alan dos Santos, que tem uma posição Aliás, só de estar nos Estados Unidos, que maravilha, hein? muito conservadora, inclusive apoiador ferrenho do ex-presidente Bolsonaro. Então, ambos ali têm posicionamentos críticos diferentes em relação ao Bolsonaro. Tesoitão aponta que ele fez muito mais pelo PT do que ele acha que fez, ou seja, contribuiu para a volta do PT ao poder. Já Alan dos Santos entendeu que o contexto limitou Bolsonaro e que no fim das contas ele cometeu erros, fez o que dava para fazer, mas acabou sendo expulso pelos inimigos, pelo sistema. Então fica esse clima. E aí, qual interpretação é a correta? Bota a tua opinião aí nos comentários, briga à vontade. Ok? A minha interpretação com relação a isso é que hoje verdadeiramente tanto faz, sacou? Eu já vi as duas explicações, as duas têm prós e contras. Eu só acho que hoje, em 2024, tanto faz. A melhor explicação que eu ouvi com relação a essa treta dos dois, agora falando da treta em si, foi a do Ricardo Tomé. Eu já assisti esse vídeo, olha como ele explica bem isso aqui que rolou, cara. Pró e anti-Bolsonaro na mesa. E o que gerou a confusão e o caos que quase levou às vias de fato entre Alan e Renato foi porque Renato colocou a seguinte questão: todos aqueles que pediram aos seus apoiadores que os ajudassem de alguma maneira via Pix foram indoxados pelo sistema, ou seja, colocaram seu nome para serem rastreados pelo sistema. E que ou são ignorantes ou são mau caráter, ou seja, ou pediram Pix sem saber que os seus contribuintes iriam ser rastreados pelo sistema, ou são mau caráter, sabiam, mas queriam dinheiro para benefício próprio sem pensar na consequência daqueles eleitores ou militantes que ajudaram Bolsonaro com dinheiro via Pix. E aí, qual é a interpretação correta? Desinformados ou mau caráter no sentido de não se preocupar com aqueles que seriam indoxados? E aí? Hein? Difícil, né? E por que o Alan tomou as dores? Não foi por conta apenas do Bolsonaro. É que na época de dificuldade da vida do Alan, ele acabou pedindo aos seus apoiadores Pix para ajudar a recuperação da sua filha, que na época estava doente. Então qual é o problema de enviar Pix? Então, só que ainda tem um momento de desespero envolvido no lance, né? Imagina você com uma criança doente precisando de ajuda. E aí? Também, olha como tudo vai ficando complexo e mais difícil. Que merda de situação, né? Pra ajudar o Alan que tá com uma filha doente. Bom, é porque o Alan é um exilado político. Ele saiu do país porque estava sendo perseguido pela Suprema Corte e sendo ali todas as suas redes sociais. Eu acredito que, de certa forma, parecido com o que aconteceu até com o próprio Monark. Eu sei que são situações completamente diferentes, mas são pessoas que tiveram que sair daqui porque estavam sendo, né, limitadas em diversos aspectos da vida. Etc. Então a ideia do Renato foi: se você pediu Pix aos seus contribuintes para te ajudarem, ou você é ignorante, ou você agiu de má fé. Ignorante, o Alan falou que não foi. Só sobrou então e gerou essa situação toda lá mesmo. O que é terrível, né? Porque você concluir que ele agiu de má fé, aí você complica muito mais ainda a discussão e deixa meio que o cara encurralado. Talvez a interpretação de que foi ignorante fosse uma interpretação mais bondosa, né? E, por exemplo, fosse o meu caso, seria ignorância. Porque, afinal de contas, eu nem pararia, eu não teria parado para pensar nessa questão do ser ou não ser endoxado, que, inclusive, é um termo novo para mim, tá? Entendo, assim, relativamente o que quer dizer. Mas acredito que o Alan, por não querer admitir um certo nível de ignorância, no enquadro que o 38 estava dando nele, sobrou a pior opção, né? E aí a conversa virou essa merda. E eu quero trocar uma ideia após esse corte aqui com os senhores. A falácia do Renato é, quando eu precisei de ajuda pra minha filha, eu tava botando as pessoas pra botar o cu delas na piroca do... Você podia ser inocente. Você tá falando que eu coloquei as pessoas no... Você sabia que elas iam se fuder ou não? Ah, merda, ou você não sabia, ou você não sabia, ele era ignorante, ele beleza. Tá falando que eu coloquei as pessoas pra se fuder com o Xandão. Não, se você não sabia... Tem respeito por mim, mas elas se fuderam ou não? Olha que situação merda, você tá vendo? Ele sabia ou não sabia? Essa que é a coisa, né? Ela se fudeu ou não? Você que me disse que ele se fudeu. Você acabou de dizer. Você acabou de dizer. Você acabou de dizer que ele se fudeu. Não bota a mão em mim, não. Você não disse que ele se fudeu. Calma aí. Não bota a mão em mim, não. Não, calma. Não coloca a mão em mim. Calma aí. Olha o que ele falou de mim. Eu sou... Essa parte é tão chata, né, velho?
viado, É isso. porra. Eu também, Eu todos não nós tive aqui. que falar isso de mim, não. Todos nós aqui. Eu dou na cara Todos dele, nós que aqui. respeita vocês. Ok? Calma aí. Todos nós aqui, rapaz. Todos nós Não, aqui. vai tomar no cu, vai sorrir pra puta que pariu. Todos nós aqui somos Não, casados. calma. Eu sou homem, porra. Eu não vou admitir um cara falar isso na minha frente. Eu só não dou Calma, cara, calma, velho, calma. na tua cara Calma, cara. com respeito. Tinha um AD no telão ali, você viu? Imóveis nos Estados Unidos com 90% de desconto, é verdade isso? Fiquei interessado nisso aí. Não, pera. Ó, Ele não pode falar isso de mim. tá bom. Retire isso que você falou de mim. Isso o quê? Você falou que eu entreguei as pessoas pro Xandão. Vai a merda. Você que disse. Foi você que Vai disse. tomar no Você cu. não disse que não Repete essa porra. Repete essa Você não disse que porra. não disse que não disse. Eu não vou tolerar. Vai tomar no cu essa. Essa é foda, né? Vai tomar no cu, é isso aí que você. Foi você que falou. Eu não vou tolerar isso. Ai, que saco, porra. Que pena que isso aconteceu, cara. São duas figuras que poderiam, né? Sei lá, tá em outra vibe aí pra uma coisa mais construtiva, sei lá. Ou não? Retire essa merda. Você disse que o Ludmilla se fudeu por causa da doação ou não? Você disse isso ou não? Renato, eu tô falando É isso. isso. Mas você disse isso ou não? Mas você disse ou não? Os caras levantando, velho. Retire essa merda. Essa aí. Caçadordetítulos.com, é esse o site pra comprar imóvel lá? Não sei, já. Pessoas. Retire essa Você merda. tá dizendo? Retire esta merda. Entendi o que ele disse. Retire essa merda. Você entende? Retire essa merda. Retirar o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. O quê? Eu vou dar na... Cara, Eu você não vai entendi. retire essa porra. O quê? Retirar o quê, porra? Eu não entendi. Retira essa porra. Só um minutinho. O quê? Retira Eu essa não porra. entendi. Só um minutinho. Ele não entendeu. Praticamente tragicômico, senhores. É Mas tragicômico, porra, Ricardo, é exatamente isso. Que merda, cara. o mais curioso da cena, que eu acho que mais irritou o Alan, foi o sorriso. No rosto do Renato, aquele sorriso tipo, pô, cara, o que você tá falando e tal, vamos lá. Tá, eu vou colocar aqui a minha opinião. Cara, a gente fala tanto aqui de controle emocional, controle dos impulsos, Nossa, controle emocional é uma ótima pauta. Vamos lá. dessa ideia de se reafirmar como homem, eu sou casado, me respeite, etc. Retiro o que disse. A impressão que eu tenho é que o Alan, com todo o respeito à galera que gosta do trabalho dele, etc., ele transporta pra personalidade dele esses gatilhos de se reafirmar como homem a partir desses símbolos, sabe? Sendo que a melhor forma de você se enxergar como homem não é você se reafirmando que é homem. É só você agir como um, certo? Mas pra mim, no fim das contas, o que gerou todo esse problema foi um ruído de informação. Porque o Renato deu duas opções pra ele. Ou você é ignorante e não sabia, ou você agiu de má fé. Como a Alan achou que ignorante seria um pejorativo pra ele de modo geral e não sobre aquele caso específico, ele, pô, ignorante eu não sou. Renato então falou, bom, então você agiu de má fé, porque você sabia que todo aquele que contribuiria pra sua causa, seja qual for, iria estar indoxado pelo governo, porque você é um foragido político recebendo doação de brasileiros. Então, nesse caso aqui, eu não vou ficar em cima do muro, eu estou do lado do Renato. Eu acredito sim, não só pela postura dele, centrada, controlada e tranquila, mas também... É, assim, com relação a ficar ou não ficar em cima do muro, se houvesse uma necessidade de opinar nesse sentido, eu também concordo muito mais com o 38, que fique bem claro isso, tá? O Alan dos Santos ou Alan dos Panos, como é, não sei como é que você chama, aí o pessoal chama dessa forma, brincando, tirando sarro, é uma figura que há muito tempo eu não tenho uma boa impressão, né? A história que eu mais me recordo dele é uma história que muito tempo atrás se contava do negócio dele ter cuspido nas esfirras. Porra, se você tá na internet há muito tempo, você deve lembrar dessa história. Eu não lembro se quem contou primeiro foi o Mamãe Falei e tal. Então, assim, eu não tenho uma boa impressão do Alan dos Santos, mas hoje eu vivo um momento que vocês sabem que eu quero, de alguma forma, tranquilizar as coisas e não atiçar esse tipo de birrinha que eu acho que não chega em lugar nenhum, sacou? Então, a minha maior tristeza nessa cena toda é o fato dos dois estarem brigando. Eu espero, eu não sei o que aconteceu depois, tá? O Barros, no dia que aconteceu, me falou que o assunto prosseguiu, né? Então eu espero que eles tenham saído dali numa boa, os dois, de verdade, porque eu acho que para a direita como um todo seria muito bom, sabe? Que essas figuras não se repelissem tanto. A cena toda foi uma bosta, né? Mas eu queria que o final tivesse sido pelo menos mais tranquilo. Porque ele estava de fato com a razão. Alan, inclusive, depois chama ele de sofista, né? Que é manipulando palavras, sendo que eu acho sim que o Alan não entendeu. O Renato deixou bem claro a posição dele ali. Ou você é um, ou você é outro.
Eu não sou um. Ah, então você é outro. Eu não sou, retiro o que disse. Quer dizer, gerou uma bola de neve que acabou viralizando, sendo motivo não só de piadas, memes e tal. Quer dizer, pra você ver o quanto uma impostura sua como homem pode acabar corroendo, né, a sua fama na internet, carreira e etc, né? E se valer como homem pra colocar-se nessa postura combativa é simplesmente um signo vazio. Como assim? Então eu tenho que levantar, apontar o dedo porque eu sou homem, eu sou casado e etc. Não faz sentido. E você se coloca numa situação tão... Porque ali simplesmente depois não aconteceu nada, certo? Então meio que você invalidou tudo o que estava acontecendo a respeito do que você mesmo disse que iria fazer, sabe? O próprio Alan tá se dando cheque num bagulho que não vai até o final, sacou? Sentido nenhum pra mim. Eu sei que o Renato tem uma visão mais libertária de sociedade, enquanto o Alan tem uma visão mais conservadora de sociedade. E essa rixa ideológica entre os dois acabou dando o tom de toda a entrevista, inclusive. Foi uma merda. Se você quiser assistir. Não, a entrevista toda eu não sei porque eu não assisti. A situação foi uma merda. O podcast é Fellas Cast, com 2 L's. Entendem por que eu dei aquela introdução antes de iniciar a reação com o vídeo? Dessa ideia da senzala ideológica, de ou você discorda ou você Sim. é traidor e etc. Sim. Você perde a liberdade de pensar individualmente, tema a tema, por conta de blocos de ideia, entende? Isso pra mim é sufocante, não sei vocês. Eu dou minha opinião diversas vezes aqui. Inclusive eu já usei esse termo aqui umas 3 vezes no canal, senzala ideológica, porque muitos pressupõem que só por conta da cor da sua pele, no meu caso, preta, você deveria ir para a esquerda. É por isso que eu falei que eu aprendi justamente o termo com o professor Paulo Cruz, que foi quem primeiramente aplicou esse termo senzala ideológica de forma assim... brilhante, foi a primeira vez que eu vi, tá? Não sei se foi ele que cunhou, foi a primeira vez que eu vi. Eu bati o pé, mandei todo mundo se ferrar, aqueles que concordaram comigo foram chegando, e é isso. Porque eu não vou sair de uma senzala para entrar em outra. Perfeito. E eu acho que é importante essa liberdade de você debater temas diversos sem gatilho nenhum. Coisa que eu acho que o Alan ainda tá, devido à sua condição talvez como exilado, muito sensível. E acabou perdendo ali a linha, na minha visão. É uma pena, velho. Mas coloca a opinião de vocês aqui, senhores. E aí? Acha que ele agiu como homem, que tem que ser assim mesmo? Quando tu acha Não, foi uma grande besteira. que a sua honra foi ferida, você realmente tem que ir para as vias de fato? Ou você tem que buscar outros caminhos para Não, e outra que no final das contas ele nem foi, né? Foi só uma situação horrorosa. evitar danos maiores, inclusive ao seu nome e às pessoas que você gosta. Bom, eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até. Perfeito, senhor Ricardo Tomé, mais um excelente vídeo, como sempre, muito, muito bom, o papo super inteligente, super cabeção, e assim, existem figuras no que a gente chama de direita, pelas quais você sente um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito, outras mais, outras menos, é natural que isso aconteça, tá? No que se tratou aí dessa treta, a gente tinha na mesa o Renato 38 e o Alan dos Santos. Admito pra você que nenhuma das duas figuras me causa grandes amores, grandes carinhos, mas os dois são figuras importantes nesse cenário que eu não gostei de ver brigando, sacou? Porque são caras que eu acho que deviam estar muito mais ocupados brigando com o lado de lá, que eu considero o verdadeiro adversário, né? É uma foda, cara, quando você tenta buscar um caminho de paz impossível, às vezes você precisa encontrar maneiras de, sei lá, cara, não olhar tanto nem para um lado nem para um outro, mas eu entendo que o Renato é um cara completamente genial e ao mesmo tempo maluco. É isso ou não? É isso ou não? Aquele jeitão dele, né? E o Alan dos Santos, eu já falei pra você que eu não tenho uma boa impressão por causa de histórias do passado, mas, por exemplo, cara, politicamente falando, um exemplo que não vai acontecer nunca. Se os dois saíssem candidatos a qualquer coisa, certo? Contra um adversário de esquerda, eu votaria nos dois. Mas assim, sem nem pensar 2 vezes, eu sei que não é essa a proposta, mas o que eu tô tentando te mostrar é que, de fato, mesmo não tendo tanto carinho por um ou pro outro, eu considero que estamos do mesmo lado, sacou? Então existe algum tipo de aliança, ainda que eles não admitam, e a meu ver, mesmo entre eles. E se você duvida, se você acha que não, tá tudo bem, é o seu direito, é a sua visão. Mas abra o Twitter agora e veja... Não pode abrir o Twitter, né, Barros? Mas se por acaso você chegasse Não abre o Twitter. Se você por acaso chegasse a ver o Twitter e o que tá acontecendo lá agora, você ia ver
as mais inesperadas e esquisitas alianças acontecendo por conta da necessidade, porque na hora que a água bate na bunda, é muito mais fácil você se aliar com alguém da direita que você não gosta do que com alguém do teu inimigo de fato, que pra mim é apenas a esquerda, tá bom? Essa é só a minha opinião. Barros, você fala alguma coisa aí? Quer ser membro ou não? Quanto custa? R$2 pra ser membro, pra ajudar nós aqui, é o primeiro link nos comentários. É muito barato, ainda hoje tem mais um vídeo, até já.